nós vamos concluir com com o quinto e o sexto selo do Apocalipse. Os 4 primeiros selos foram os 4 cavaleiros do Apocalipse, que simbolizava, assim, momentos dificultosos para o nosso mundo, para o nosso universo. E agora, nós vamos continuar com o quinto e o sexto selo, dando uma pequena diferença, claro, dos 4 cavaleiros que foram apresentados no sermão passado, que representava a conquista, cavaleiro branco, conquista através do engano. Cavaleiro, deixa eu pegar as cores aqui. Cavaleiro vermelho, que representa a guerra. Cavaleiro preto, que representa escassez e fome. E o cavaleiro amarelo, que representa a morte. Amarelo de pálido. E agora nós vamos ler do 9 ao 17. Diz assim: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam: as montanhas e as rochas caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Mais juízos sendo apresentados no livro de Apocalipse. Irmãos, talvez algumas pessoas aqui vão lembrar. Lá no ano 2000, uma notícia que apareceu para o mundo inteiro, foi aqui no Brasil, quando um diretor do estado de São Paulo, num momento de fúria, de perseguição, ele acaba tirando a vida da ex-namorada, que havia terminado com ele. Eu peguei até os nomes aqui, o nome dela era Sandra Gomide, o nome dele, vocês vão lembrar agora quando eu disser o nome, Pimenta Neves. Você lembra? Ficou bem famoso isso. E eu acompanhei um pouco, algumas coisas do que aconteceu, eu lembro que eu acompanhei. Eu lembro que eu sempre acordava, trabalhava à noite, chegava em casa e ia ver jornal. E de manhã sempre passava essas notícias. Eu me lembro que aqui no interior de São Paulo, isso foi no ano 2000. Ele foi julgado no ano de 2006, não havia sido preso ainda. Apesar de 2 dias ele já ter confessado o crime. 2 dias depois que o crime aconteceu, ele já era confesso. Não foi preso. Em 2006, depois de 6 anos, foi feito o julgamento, ele foi condenado. E diante de um habeas corpus, antes de um recurso no Tribunal Superior, ele saiu condenado e livre. E o tempo foi passando, e aí ele continuando buscando recursos, depois ia lá, ficava preso um mês, 2 meses, os advogados conseguiam tirá-lo. No final das contas, ele só foi preso em 2013, no meio de 2013, e saiu no começo de 2016. Quer dizer, de 19 anos, ele não ficou 3. E eu me lembro da cena, que foi uma das cenas que mexeu muito comigo, foi no dia que foi feita uma reportagem, quando ele realmente foi preso em 2013, ele fechou a porta da casa dele, não foi algemado, levou uma mala, saindo tranquilamente. E depois o repórter foi falar com o pai da Sandra Gomide. A mãe dela já havia falecido, ela não viu nenhuma justiça para a filha, pelo menos enquanto ela estava viva, e o pai já estava de cama com uma doença terminal. Então, enquanto um pai foi entrevistado numa cama, deitado, o repórter foi lá falar com ele, e ele falando, poxa, até que enfim, e o preso saiu com uma mala na mão, como se estivesse indo para um hotel. Quando a gente vê uma cena dessa, sempre vem no nosso coração, Mesmo nós cristãos, nós desejamos, puxa vida, tinha que ter justiça. Alguma justiça tem que ser feita. Algo tem que acontecer, que não é possível que nós temos que viver e ver cenas como essas, de pessoas simplesmente por ter alguma condição maior, por buscar recursos na justiça, conseguir fugir da justiça por tantos anos, e depois ainda de tantos anos cumpre uma pena pequena por causa de um bom comportamento, comete um crime hediondo, por causa de 2 anos de bom comportamento, se anula todo aquele tipo de condenação. Por que eu contei isso? Porque vocês viram o que é o quinto selo. Acho que vocês perceberam o que é o quinto selo aqui.
E é dele que a gente vai estar falando agora. Olha o que diz o versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? O que João vê? João havia visto primeiro 4 cavaleiros, que representavam, eles eram símbolos, né, do juízo sendo derramado sobre os habitantes da terra. Períodos de dificuldades. Como o Apocalipse é uma literatura que trabalha muito com linguagens celestiais e linguagens terrenas, eles vão intercambiando as duas cenas. Então, lá no capítulo 4 e 5, no 4 e no 5, a cena era na sala do trono. Nós já pregamos sobre isso. Nos versículos 1 a 8, a cena é aqui na terra. Nos versículos 9 a 11, ela volta para o céu. E ela vai fazendo esse intercâmbio de cenas na terra, cenas no céu. Cenas na terra, cenas no céu. É isso que o Apocalipse faz. A gente vai fazer isso muito nessa exposição. Essa cena agora, ela ocorre lá diante do trono de Deus. E o que o João vê? O João vê as almas das pessoas, ou seja, as pessoas que haviam sido mortas por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E é interessante que essas pessoas que haviam passado por perseguições, passado por lutas e haviam morrido por causa da palavra de Deus e do testemunho, estavam diante do altar de Deus. Como se o céu fosse um grande templo. Como se a presença de Deus fosse, estar na presença de Deus fosse estar na presença de um grande altar. Irmãos, algumas coisas a gente consegue já ver aqui. E uma das coisas que nós defendemos, e vocês também conhecem, é o seguinte: quando as pessoas partem para a eternidade, principalmente aquelas que são de Deus, elas têm uma existência consciência no paraíso de Deus. Nós não sabemos explicar totalmente como isso funciona, porque afinal de contas nós ainda não fomos para lá. Uma hora a gente vai saber direitinho como é. A gente tem algumas ideias e alguns vislumbres que a palavra de Deus apresenta. Apesar do Apocalipse estar escrito em linguagem simbólica, isso eu preciso falar para vocês, é importante guardar isso. O Apocalipse é escrito em linguagem simbólica, mas os símbolos representam realidades. Ele tem que representar algum tipo de realidade. O símbolo não é uma coisa sem sentido, não. Ele traz sentido para alguma realidade. Então o símbolo representa alguma coisa real. E aqui, o que está representando? Quando ele vê as almas das pessoas clamando a Deus, ele vê pessoas conscientes. Ele vê uma existência fora do corpo, claro, uma existência fora do corpo, mas uma existência consciente. Não é ainda a ressurreição. O Apocalipse vai falar da ressurreição lá no final. Então nós não estamos falando aqui ainda da ressurreição, que vai ser falado sobre ela ainda. Mas já está falando sobre aquele período em que Deus estará trazendo, né, o julgamento, estará trazendo fim a essa existência atual. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E olha por que eles foram mortos: por causa da palavra de Deus e do testemunho. Ou seja, eles foram fiéis até a morte. Irmãos, ser de Deus, pertencer a Deus, exige de nós fidelidade. Nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. E mais importante que tudo, é se manter firme e fiel na presença de Deus, independente do que estiver acontecendo. Independente da situação que está passando. A Bíblia nos orienta a sermos fiéis até o fim. A quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é o quê? É seguir até o fim. É seguir até o último dia. É seguir até, se for necessário, morrer por Cristo. E isso que nós estamos falando aqui, o Apocalipse fala de um mártir. Pelo menos um, o Apocalipse fala que é o Antipas. Você lembram? Nós falamos, o Antipas é um mártir, que é o único que o Apocalipse apresenta. Apesar de, durante a história da igreja, nós exagerarmos a perseguição do Império Romano, nós falamos isso num dos primeiros sermões, a gente sabe que muitas vezes foi exagerado a forma como foi apresentado a perseguição do Império Romano, não quer dizer que não tinha, ela existia. A perseguição existia. Então houve perseguição aos cristãos. Os cristãos foram mortos no Império Romano. Cristãos foram colocados para os leões. Talvez nós exageramos a imensidão da quantidade, mas foram muitos. A perseguição, não houve uma perseguição, podemos dizer assim, totalmente sistematizada de todo o império, em toda a extensão do império, mas em diversas localidades sempre houve perseguição. E ela ocorria num lugar aqui, depois passava um tempo e ia em outro lugar, e de certa forma, por exemplo, a de Nero ocorreu só em Roma. A perseguição de Nero foi exclusivamente em Roma. Não houve perseguição no período de Nero fora de Roma. Né? Então, e os outros foram perseguidos, né, em alguns locais onde havia necessidade, né, onde havia acusações, melhor,
contra os cristãos. Mas esses cristãos, o Antipas poderia estar lá, que foi apresentado, poderia ser uma dessas pessoas que estavam diante de Deus, falando com Deus. Aliás, orando, clamando, buscando ao Deus Todo-Poderoso. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam clamando. E eles clamavam em voz alta: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? É um tema complicado aqui, né? Porque nós aprendemos com Jesus a amar os nossos inimigos, não é isso? Nós aprendemos com Jesus assim. E às vezes dá a sensação de que eles estão fazendo algum tipo de vingança pessoal. Mas, gente, onde eles estão? Eles não estão mais aqui. Eles já estão com a sua vida aperfeiçoada. E eles estão diante do trono de Deus, diante do altar do Deus Todo-Poderoso e Soberano. Então, se eles já estão lá, não é vingança pessoal que eles estão pedindo, eles já estão na presença de Deus, eles já estão desfrutando da presença de Deus. O que eles estão buscando é exatamente a justiça divina. O que é justo, o que é correto. Dizendo ao Senhor: Senhor, até quando? Até quando o Senhor permitirás que muitas coisas aconteçam? E todos nós que somos cristãos, mesmo nessa vida, nós fazemos isso. Quando eu contei esse caso para vocês, eu assisti muito essa reportagem, e no meu coração, eu falei: puxa vida, tem que ser preso sim. E tem que ficar lá um bom tempo. Porque isso é o justo, isso não é não amar, não tem a ver com falta de amor. Tem a ver com o que é certo, tem a ver com o que é correto, tem a ver com o que é cristão. Tem a ver com aquilo que nós defendemos a vida. Então nós vamos sempre lutar pela vida e pelo que é certo. É isso que eles estão fazendo aqui. É nesse sentido que eles estão orando. Senhor, o Senhor sabe o que é certo a ser feito. Até quando o Senhor esperarás para fazer? É isso. E eles já estão diante do altar de Deus fazendo esse tipo de clamor, dando para nós um grande exemplo de como deve ser a oração do cristão. O cristão deve orar pelo que é certo. O cristão deve orar pelo que é correto. O cristão deve orar pelo que é justo diante de Deus, porque essa é a oração que Deus ouve. E Deus responde. Esse tipo de oração, Deus responde. E Deus orienta como que as coisas vão estar acontecendo. Deus responde assim. Então, cada um deles recebeu uma veste branca. E foi-lhes dito que esperassem um pouco, mas até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Então a cena está lá, na presença de Deus, e o Senhor responde para eles assim: olha, esperem um pouco mais. Gente, Deus não se ilude, nem conosco, nem com esse mundo. Deus não se ilude com esse mundo. Ele sabe exatamente o que é este mundo. Ele sabe em que condição está esse mundo, ele sabe quem nós somos, e ele sabe quem são os habitantes do mundo. Os habitantes do mundo são exatamente as pessoas que não querem Deus. E olha o que Deus diz: esperem, porque ainda tem mais pessoas para morrer. Tem mais justos, tem mais pessoas honestas e verdadeiras que vão sofrer ainda até se completar o número que tem que se completar. Teve uma vez, quando eu era bem jovem, eu estava pesquisando sobre a conquista de Canaã. Uma das coisas que sempre me chamava a atenção, e eu precisei depois, com leituras chegando, talvez na resposta mais satisfatória, que foi assim: puxa vida, mas por que Deus chamou as pessoas para matarem outras pessoas que moravam num determinado lugar, para que a nação de Israel fosse viver naquele lugar que tinha pessoas vivendo? E aí a gente vai pesquisando, aquilo demorou um tempinho, até eu conseguir achar um estudioso que acabou explicando. E aí o estudioso explicou assim: olha, só para a gente ter ideia, Deus havia dito para Abraão que Deus iria fazer isso. Que Deus iria dar para ele. Abraão pisou naquela terra de Canaã e Deus falou: é essa terra que será tua. A tua descendência será dona dela. A tua descendência vai estar nela. Não era uma terra inabitada. Não era terreno baldio. Tinha pessoas lá. E ele falou assim: olha, isso vai acontecer até que se complete a iniquidade deles. Ou seja, Deus esperou até que chegasse no limite da iniquidade, para que aquele povo sofresse o juízo. Então, a entrada de Canaã é julgamento para os habitantes de Canaã e bênção para Israel. É o mesmo Deus que estava abençoando Israel, estava julgando os povos de lá. E demorou mais de 400 anos, desde a promessa a Abraão, até que se cumprisse. Olha o tempo que Deus esperou. Mais de 400 anos foi quando Deus falou para Abraão que daria, e Deus falou assim: olha, o limite da iniquidade deles ainda não atingiu o máximo. Então, irmãos, Deus tem um limite para tudo. Para tudo. Que nós não sabemos, mas Ele sabe.
Ele sabe até quando ele permite que a iniquidade aconteça. Uma hora ele dá um basta. Ele sabe até quando as coisas ficam do jeito que estão. Depois ele dá um basta. E a mesma coisa que está acontecendo aqui. Ele disse, olha, o mundo ainda vai perseguir a igreja. O mundo ainda vai perseguir a igreja. A igreja ainda vai passar por sofrimentos deste mundo. Mas até que a maldade deste mundo se complete, ainda não será o fim. O fim chegará quando a maldade do mundo atingir o limite que Deus estabeleceu, queria ter. E é isso que foi a resposta de Deus para a oração das almas que estavam lá no altar. Tem uma ideia que é a seguinte. Teve um irmão que ele foi para a China, e ele foi lá numa igreja pequena na China, que era meio tudo que escondido, né? Na China não tem como ter igrejas gigantes, tem que ser pequenas em diversos lugares por causa das limitações e das restrições que o governo impõe. E ele foi em uma dessas igrejas e tinha pouquíssimas pessoas lá. Só que o culto foi em mandarim, então ele não entendeu nada da pregação. E aí, só que ele prestou atenção no pastor que estava pregando. E o pastor, acho que não pregava como eu prego, ele era muito mais calmo. Aí pregava assim com aquela voz suave, aquela voz meio linear. Né? E ele achou chato. Ele achou a pregação chata. Mas ele não entendeu qual era o conteúdo da pregação. Aí ele viu 4 jovens lá que sabia falar a língua dele. E ele foi falar com os 4 jovens e falou assim, olha, o pastor de vocês é um bom pregador? Aí os jovens responderam, sim, ele é um excelente pregador. Ele passou muitos anos preso por causa do evangelho. Olha a avaliação. Enquanto o rapaz avaliava o tom de voz, ou a forma como pregava, os meninos avaliaram a vida. Ele é um excelente pregador, porque ele ficou anos preso por causa do evangelho. A vida era a pregação. Ele anunciava e respirava e transpirava e falava aquilo que estava entranhado nele. Isso para os meninos era suficiente para ouvir e prestar atenção na pregação. Como que nós avaliamos as coisas de forma invertida, não é? Nós achamos que é a performance que importa, enquanto aqueles jovens com uma maturidade gigantesca falaram, não é performance que importa não. O que importa é vida. Performance a gente aprende. Vida a gente tem que viver ali, no dia a dia, pagar o preço do que é realmente ser cristão. O Inácio de Antioquia, no século II, ele escreve o seguinte, que eu tenho o prazer das feras que foram preparadas para mim. Fogo e cruz, manadas de feras, quebraduras de ossos, esquartejamentos, trituração de corpo, e os piores flagelos do diabo venham sobre mim, contanto que eu encontre a Cristo. É claro que o Inácio exagerou um pouco aqui. Ele realmente tinha vontade de ser martirizado. Eu não tenho, mas ele teve. Né? O Apocalipse não incentiva a gente a também ter prazer no martírio, não é isso. O Apocalipse não incentiva isso. Né? O Inácio teve isso. Ele estava preso já, né? E ele viu que ele não ia negar Jesus de jeito nenhum. Né? Ele foi um dos martirizados pelo Império Romano, foi jogado aos leões, né? E ele sabia que isso ia acontecer com ele, e ele escreve exatamente dizendo que não se importava desde que ele encontrasse a Cristo. É a postura que ele teve diante do martírio. Então, irmãos, o que Deus pede de nós? Que nós sejamos fiéis à palavra de Deus e que nós sejamos fiéis no testemunho que nós prestamos a Cristo. Esse é o exemplo aqui. E esse exemplo aconteceu na presença de Deus, de pessoas que partiram, que descansaram, eles clamavam no momento de descanso. Então eles não estavam mais agonizantes, eles não estavam mais sofrendo. Não era aquela oração do sofrimento, não, era a oração dos vitoriosos. Querem ver? Olha aqui, A cada um deles recebeu vestes brancas e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais. Então eles já estavam sendo abençoados. É uma oração de pessoas abençoadas aqui, de pessoas que já eram vitoriosas, que já havia passado pelo mais difícil, que foi servir a Cristo com todas as dificuldades e lutas que estavam passando. Porque nós tendemos a esquecer de Jesus. Às vezes nós estamos passando por lutas, por dificuldades e achamos, mas Jesus então não está cuidando de mim. Quem disse que não? Mas Jesus permite que as coisas aconteçam comigo, não permite que aconteça com o outro. Mas quem somos nós para julgar isso? Será que nós temos tudo na nossa mão? Será que nós conseguimos enxergar todas as coisas a ponto de chegar e decidir sobre o que é certo ou errado diante do que Deus faz? Esta cena do 5º selo, ela está no céu. Mas a do 6º selo volta para a terra. Mais uma vez, volta para a terra. Então está assim. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido e crina negra.
Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu, como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Agora a cena agora é uma cena conhecida na literatura bíblica. Jesus disse isso no sermão profético, lá em Mateus 24. Vocês lembram de Mateus 24? Jesus falando que isso iria acontecer. Nós encontramos os profetas, lembrando mais uma vez que o Apocalipse faz alusão ao Antigo Testamento. Joel fala disso, Isaías fala disso, vários outros profetas falam, salmos falam disso, até a poesia fala desse assunto. Então, gente, é mais uma vez, a linguagem continua sendo simbólica. Apocalipse predominantemente fala de linguagem simbólica. Porém, ele apresenta realidades literais. Nada impede, por exemplo, que nós possamos pensar assim. Puxa vida, o que seriam essas estrelas caindo? Tecnicamente, não tem como isso acontecer. Tem mais estrelas, o planeta não comporta. Existem trilhões de estrelas. Então, se fosse usar a linguagem técnica, não teria muito sentido. Mas, será que pode ser meteoros? Meteoritos, por exemplo, pedaços de meteorito? Eles vêm meio que quente, né? Pode estar brilhando lá de calor. É possível. Mas o importante é frisar o seguinte: essa possibilidade, ela pode ser? Pode ser. Pode ser que esteja representando um tipo de realidade assim? Sim, isso é possível. Mas tem que deixar bem claro que mesmo que seja isso, a linguagem ainda é simbólica. Ela continua sendo simbólica. Mas ela pode representar uma realidade como essa que eu estou apresentando. Então, existe essa possibilidade quando nós olhamos o Apocalipse. Ou pode ser simplesmente uma forma de escrever para dizer que Deus está julgando esse mundo. Esse mundo está em julgamento agora. Esse mundo está passando pelo processo de julgamento de Deus. E a linguagem utilizada é essa: o desfazer dos elementos do universo. Então, o mundo está chegando ao seu fim, para surgir algo novo. Lembrando que o Apocalipse, nós vamos chegar lá no final, no novo céu e na nova terra. Nós vamos falar do novo céu e da nova terra. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar nas mensagens abençoadoras, na esperança da fé cristã. Então, algo novo vai surgir. Para que algo novo surja, o que é anterior, o que é antiquado, o que está fora dos padrões de Deus, precisa ser desfeito. E é isso o que está sendo apresentado aqui. Então, esse julgamento já representa, no Apocalipse, nós estamos no capítulo 6. E aqui já é linguagem de julgamento final. Já é linguagem de... Vocês viram aqui? Se a gente fosse ler o Apocalipse de forma linear, já daria problema aqui, porque já ia desfazer o planeta, praticamente o planeta. O universo já está se desfazendo, vai sobrar o que depois disso? Não é? Sobra o que depois do desfazer que nós temos aqui? Olha o que está dizendo aqui. É todo um desfazer, gente. Então a linguagem, ela é linguagem de julgamento. Ó, grande terremoto, que pode ser simbólico, mas nada impede que tenha uma literalidade aqui. O sol fica escuro. A lua torna-se vermelha como sangue, as estrelas do céu caem como figos verdes, o céu se recolhe como se enrola um pergaminho, as montanhas e as ilhas são removidas dos seus lugares. Então, é linguagem de juízo perante todo mundo. Esse versículo já é resposta da oração das almas que estavam diante de Deus. Deus já está respondendo. Então, nós temos aqui já esse intervalo de tempo deles falando: até quando? Até quando? E Deus dizendo: até quando se completar os números dos seus conservos e irmãos, que também morrerão por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram de Cristo. Quando isso se completar, aí Deus já responde com o que Ele vai estar fazendo diante de todo mundo. Que é a resposta de Deus à oração. Então, olha que interessante. Por isso que eu estou dizendo que o livro de Apocalipse é livro de esperança. Quando a gente lê isso aqui, a gente se assusta. Mas quando a gente sabe que é Deus respondendo a oração, já muda. Não muda o olhar? Deus está respondendo a oração do seu povo, que está pedindo por justiça, que está pedindo que Deus faça o que é certo. Irmãos, eu vou repetir isso sempre que eu puder falar para vocês. Julgamento não é coisa ruim. Julgamento é para manter as coisas nos lugares. Para manter a coisa em ordem, é para arrumar o que está bagunçado. Você já pensou se as coisas ficam sem nenhum tipo de julgamento constantemente? Vira colapso. Então, Deus está trazendo ordem ao mundo. Ele está trazendo uma nova ordem que há de surgir neste mundo. Que depois nós vamos falar quando nós chegarmos ao final do Apocalipse. Mas para quem é esse juízo? Essa linguagem de juízo é para quem? Está aqui, olha. Então os reis da terra, os príncipes,
generais, ricos, poderosos. Opa, só a elite da sociedade, né? Será que é só para eles? Mas aí continua. E todos, escravos e livres. Então pobre também. Escravo também. Então o juízo não é, Deus está trazendo juízo só aos ricos e vai salvar só os pobres. Não, não tem relação. Escravos irão também passar pelo juízo, assim como os livres, que talvez não estejam na classe mais alta da sociedade. É para todos aqueles que rejeitaram Jesus. É para todos aqueles que perseguiram a igreja. É para todos aqueles que trouxeram dificuldades para a vida do cristão. Irmãos, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que olha para todas as nossas necessidades. Nós temos um Deus que sabe tudo que nós estamos passando. E nós temos um Deus que, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, Ele vai lá e realiza a tua obra no nosso meio. Todos os fios de cabelo da nossa cabeça são contados. Não cai um pardal deste mundo sem a permissão dEle. Deus cuida de cada detalhe da nossa existência. Mas Ele não nos ilude. E Ele diz, sim, o mundo vai continuar trazendo problemas para a igreja de Jesus. O mundo ainda vai nos perseguir. Mas fica firme. Seja fiel. Isso é o que representa aqui esse clamor. É o clamor dos fiéis. É o clamor dos vencedores. É o clamor dos que foram justificados por Cristo. É o clamor que Deus ouve. Eles gritavam as montanhas. Mas agora, gente, já não é mais clamor. Agora já é grito de desespero. E aí fica assim, eles gritavam as montanhas e as rochas. Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Que coisa, né? O Cordeiro, que é um animal manso, representa toda a mansidão, todo o amor, todo o carinho de Jesus, está irado aqui. Porque esse Cordeiro também é o leão. Lembra do capítulo 5? O mesmo Cordeiro também é o leão. E por isso ele está irado. Está irado. E as pessoas que não quiseram saber de Cristo, que tiveram oportunidades, mas não se importaram com Cristo, vão preferir que as montanhas caiam sobre eles ao passarem pelo julgamento soberano. Olha que coisa. Mas não dá. Simplesmente não dá. Não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como fugir da mão poderosa de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Não é nem livro apocalíptico, é lá em Hebreus, diz assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso é um versículo de Hebreus. E é isso que está acontecendo com as pessoas que não quiseram saber de Jesus. Elas gritavam as montanhas e as rochas, representando aqui, gente, a dor, o sofrimento, a luta. Só que desse caso aqui, não é o sofrimento daqueles que são justos, mas é o sofrimento daqueles que tiveram uma vida injusta. Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Então, eles estavam buscando, eles estavam tentando fugir de Deus. Só que no dia do julgamento de Deus, não tem mais fuga. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para eu encerrar esse sermão aqui, nós já vamos orar. Aí vocês vão entender um pouquinho. Pelo menos eu vou trazer aquilo que é espiritual para o nosso mundo normal. Por exemplo, por que os alpinistas querem subir as maiores montanhas? É uma boa pergunta, né? O que faz com o cara colocasse um monte de coisa, aquelas geladas, aí sim, aquelas do frio ainda. No frio, com neve, o cara sai do lugar dele, gaste o dinheiro para comprar todo equipamento, vai correr riscos, mas ele quer sair lá de onde ele está para alcançar o topo lá em cima. Gente, é só pegar um helicóptero e o cara chega lá. Não é? Pega o helicóptero. Você quer subir? Pega o helicóptero lá, você está lá em cima. Resolveu o problema. Mas ninguém quer assim. Ninguém quer subir lá com o helicóptero. O cara quer subir, ele quer subir. Não é isso? Ele quer subir. Por que será, hein? Por que a gente é assim? Será porque as maiores coisas, as coisas mais importantes, realmente exigem esforço de nós? Não é isso? Os esportistas fazem todo o esporte, o cara fica lá horas e horas e horas tendo que treinar o seu corpo porque ele quer alcançar, quer vencer alguma coisa. Não é assim? Nós podemos fazer o inverso também. Vocês já viram os ganhadores da Mega? A maioria volta a ficar pobre. Por quê? Porque o cara não se esforçou nada para ganhar aquilo.
E aí não sabe o valor que tem. Perde. É muito comum essas pessoas que enriquecem de uma hora para outra voltar a ser pobre novamente. É muito comum. Está passando o Big Brother aí, uma vez eu vi uma reportagem lá, tem um grupo lá, um dos primeiros que ganhou recente, vários ficaram pobres. Os ganhadores, entre os ganhadores não estão todos ricos mais. Tem vários que se empobreceram. Vários, já teve mais de 20, né? Ganharam aí milhão aí, eu não sei o valor que é. Mas só para vocês terem ideia. Por que será, hein? Será que aquilo que exige esforço de nós, aquilo que vale a pena, tem que ter um pouquinho de sofrimento, pelo menos? O que vocês acham? Não é? Aquilo que vale a pena para nós, nós temos que aprender a sofrer um pouquinho para conquistar isso. Não é assim na vida espiritual? Você quer crescer espiritualmente dando tudo certo para você? Não se cresce espiritualmente quando se está tudo bem, gente. Se cresce espiritualmente quando nós estamos passando por lutas e por dificuldades. A gente aprende a confiar. A gente aprende a confiar no Deus que cuida de nós. Se nós aprendermos a sermos fiéis no momento mais difícil, e nós confiarmos num Deus soberano, como foi apresentado aqui, nós vamos ter vidas vitoriosas constantemente na nossa vida. Nós vamos orar aqui, mas vai chegar um dia que nós vamos orar lá. Nós vamos clamar aqui, mas nós também vamos clamar lá. E Deus irá responder todas as nossas orações para a glória de Deus. Então, irmãos, vamos aprender a viver a nossa fé cristã com lutas, com dificuldades, dando certo, não dando certo, mas sendo fiéis e constantes na obra de Deus. É isso que a gente vê aqui nessa passagem de Apocalipse. E ai daquele que prefere viver do seu jeito. Ai daquele que prefere viver longe de Cristo. Vai chegar um dia que a conta chega. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus. Vamos louvar ao Senhor por sua bondade, por sua misericórdia e estar continuamente na presença do Senhor. Pai amado, Senhor, aumenta a nossa fé nesta noite. Tira toda a tristeza do nosso coração. Tira, Senhor. Enche o nosso coração de paz. Enche a nossa vida da tua presença. E que o Senhor realize em nossas vidas as tuas obras graciosas, obras do céu. Senhor, abre porta de emprego para aquele que está desempregado. Cura aquele que está enfermo. Fortalece, Senhor, aquele que está enfraquecido. Aumenta a fé, Senhor, aquele que está em dúvida. Tu és o Deus que cuida de nós. E nos dá, Senhor, nos concede uma vida cristã vibrante, com vitalidade, Senhor, cheia da tua presença. Que nós aprendamos, Senhor, a ser fiel até o fim. A sermos fiéis até o fim. Continua cuidando de nós, Senhor. Cuidando das nossas necessidades, suprindo todas elas para a glória do teu nome. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém, Jesus.